Nos últimos anos, a digitalização do sistema financeiro brasileiro tem avançado rapidamente e agora estamos prestes a conhecer mais uma inovação, o Drex. Mas afinal, o que é essa nova tecnologia e como ela pode impactar o nosso dia a dia? Para esclarecer essas e outras dúvidas, conversamos com Eliandro José de Almeida Júnior, economista e analista de crédito, que nos explica com detalhes esta inovação. Drex nada mais é do que a versão digital do real que a gente já conhece, né? Ele, de fato, ele é uma nova moeda, mas aqui é importante a gente salientar que não é uma nova moeda tal como foi no plano real ou então no plano cruzado, que mudou 100% a moeda. Muda a natureza do nosso real, ele passa a ser um real digital, mas a paridade dele com o real ele é de 1 para 1. Ou seja, um Drex vai sempre valer R$ 1. Aqui no Brasil, como é que está se dando essa estruturação do Drex? Né? Eu acredito que essa estruturação ela vem até antes do Pix, é uma ideia mais antiga, embora não divulgada. Acredito que o Pix seja uma introdução a esse Drex, né? Mas ele vem sendo estruturado com os bancos e instituições financeiras, não apenas bancos, né? Ainda como intermediários. Tem alguns outros casos, como o da China, né? Que tem o seu yuan digital, que as pessoas têm acesso diretamente ao Drex deles, né? O yuan digital. E eles conseguem movimentar diretamente. Aqui no Brasil não vai se dar assim. Quem vai movimentar o Drex são os bancos, as instituições financeiras, e nós vamos ganhar tokens. O que são tokens? É como se fossem cópias desse Drex, de mesmo valor, e a gente vai movimentar essas cópias. Enquanto isso, os bancos vão movimentar os Drex de verdade. Por que ele foi criado, então? Né? Se ele é a mesma coisa que o real, se ele tem o mesmo valor, por que ele foi criado? Bom, segundo o próprio Banco Central, né, o Drex ele foi criado justamente para deixar as soluções financeiras mais eficientes, mais rápidas, mais baratas, e ainda contando com os contratos inteligentes, né, o que deixa, além de mais transparente, a auditoria mais fácil, também gera segurança e algumas outras funcionalidades esse Drex. Seria uma espécie de Bitcoin, digamos assim, ou não tem nada a ver com. O principal trunfo, a principal característica do Bitcoin é ser descentralizado, ou seja, Bitcoin ele não tem ninguém por trás, nenhuma instituição por trás. Tem o seu criador, tem ali um conselho que atualiza o, o código fonte do Bitcoin para dar mais segurança, para atualizar, mas ele não tem controle algum sobre o Bitcoin, sobre as transações, ele não sabe quem são os donos da carteira, eles não fazem nada. Não tem ninguém por trás do Bitcoin, ninguém com controle. Bitcoin ele não precisa seguir regulações, ele não precisa seguir leis, ele é apenas uma moeda para fazer transações. Já o Drex não. O Drex ele é totalmente centralizado. Por mais que tenha esse blockchain que surgiu como uma ferramenta de descentralização, esse blockchain específico do Drex ele é centralizado com controle total do Banco Central e supervisão total do Banco Central. Ele vai ser obrigatório, o dinheiro espécie vai continuar também fazendo parte do dia a dia do brasileiro? O Banco Central já se pronunciou sobre isso, né? Foi uma das grandes polêmicas do Drex. Né? O Banco Central ele já se posicionou informando que o Drex ele vai ser um complemento ao nosso real. Ele não vai ser obrigatório, ele vai ser um complemento, usa quem desejar. Eu imagino que boa parte dos bancos, justamente por causa do barateamento das transferências, da rapidez, segurança, vão acabar optando, mas ele não vai ser obrigatório, né? Aceita quem quiser. Claro, com o sucesso do Drex, questão de 5, 10 anos, eu não ficaria surpreso disso aí, de ter uma substituição total. Talvez não obrigatória, mas por volume mesmo, né? Mais pessoas utilizando o Drex do que ela, até o tempo que o real ele deixa de existir porque as pessoas desistem dele. Qual que é o benefício que vai trazer para a população? Então, na verdade, os benefícios aqui são mais teóricos ali, mais técnicos do que propriamente práticos. A pessoa que, enfim, é do dia a dia, não a pessoa que é especializada em política monetária, não, a pessoa que utiliza ali o dinheiro do dia a dia, para ela não vai mudar muita coisa. Se a pessoa que já faz o Pix, já utiliza o aplicativo de banco,
ela já sabe utilizar a internet, ela não vai ter grandes diferenças. Ela vai seguir fazendo o que ela sempre fez. As vantagens, elas são mais para os bancos, para o próprio sistema do Drex, né, que vai apresentar, como eu já disse, a rapidez, um barateamento, segurança e funcionalidades extras. A gente pode falar dessas funcionalidades extras justamente eu acho que é legal a gente elencar aqui dois principais fatores, que são para algumas pessoas que já são mais acostumadas a utilizar moeda para outros fins. Por exemplo, bolsa de valores. Hoje, se eu quiser comprar uma ação, tem ali a câmara de compensação, de liquidação da B3, né, nossa bolsa de valores. Eu compro a ação hoje, mas ela só vai entrar na minha carteira daqui a 2 dias. Assim como o dinheiro que eu cedi para o proprietário dessa ação só vai entrar na carteira dele daqui a 2 dias. O Drex, por meio dos contratos inteligentes, ele poderia fazer uma compensação muito mais rápido. Então, ela poderia facilitar essa operação e talvez até mesmo fazer operações no mesmo dia. Então, eu compro hoje e recebo a ação ainda hoje na minha carteira, que vai dar um novo dinamismo no mercado financeiro. Né? Outra operação que eu acho que é bem interessante é o câmbio. Então, a pessoa que hoje tem dólar, tem euro, e quer fazer um câmbio para real, ela precisa, bom, quem já fez sabe que pode demorar horas, pode demorar dias, tem um custo mais elevado, fica a mercê, enfim, do sistema bancário, do sistema SWIFT internacional. Com o Drex, ele poderia ser facilitado, talvez gratuito, embora tenha ainda um imposto, né, que eu acho difícil de sair, ele é um imposto, o IOF, que a gente chama, mas a questão de taxa, spread bancário, ele pode diminuir bastante e agilizar essa questão do câmbio. Eu acho que são as duas formas que mais que mais podem ter alguma mudança, mas no dia a dia ali ele vai se manter mais ou menos igual. Tem pessoas que não entendem muito de tecnologia, têm uma dificuldade, assim, vai conseguir usar esse novo modelo, né, o Drex, essa moeda? Na prática, ele não vai mudar muita coisa. Ele vai continuar. Quem faz o Pix vai continuar fazendo o Pix, só que agora, em vez de ser R$ 1, vai ser com o Drex. Na verdade, no operacional ali, acho que a pessoa não vai nem perceber que mudou muito. Mas, claro, a pessoa que não tem essa facilidade, não consegue usar o aplicativo, não consegue, não tem a prática, a experiência, né, de fazer essas transações, ela não vai ter acesso ao Drex, né, justamente por ele ser 100% virtual. Então vai ser necessário se adaptar. Então, já para quem já está habituado com o Pix, com bancos digitais, carteiras digitais, vai ser mais tranquilo para se adaptar, então. Com certeza. Vai ter pouca diferença, muito pouco. O Drex ele pode impactar já em curto ou longo prazo comércios, pequenos comércios, grandes comércios também, ou não vai influenciar tanto no seu ponto de vista? Sim, eu imagino que ele até poderia influenciar mais se não tivesse havido o Pix. Com o Pix, o pessoal já está habituado, muitas pessoas que não se familiarizaram com o aplicativo de banco, com essas transações digitais, como anterior ao Pix, e já passaram por isso justamente para poder acatar o Pix em seu comércio, em sua empresa, o baque vai ser menor, assim, né? Claro, a pessoa vai precisar aceitar o Drex, porque eu acho que ele vai ser tão cômodo, tão fácil, tão simples, que as pessoas vão acabar optando pelo Drex em frente ao real. Muito se fala de segurança, né? Então, até mesmo com o Pix, com cartões, né? NFC, aproximação, carteira digital. Com o Drex vai ter algum tipo desse tipo de segurança também? Alguma preocupação com seguranças, golpes e fraudes? Como que funciona? Sim, na verdade, quando a gente fala sobre golpe, fraude, sobre os riscos do Drex, assim como qualquer outro sistema, eu vejo que duas principais fontes de risco. A primeira é um próprio ataque ao Drex, ao sistema do Drex, que eu diria que ele é basicamente nulo. Por quê? O Drex ele vai ser baseado em blockchain. O que é o blockchain? Ele é um sistema de transferência de informações, ele é usado pelas criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, que justamente as informações elas são passadas através de cadeias. Então, cada transferência de valor de informação, ela depende não apenas de todas as outras informações que já foram passadas, todas as outras experiências, como também todas as do futuro. Então, imagina,
Se a gente for tentar fazer um ataque ao Drex, é praticamente impossível, porque vai precisar de um supercomputador, vai precisar de muita energia, vai ficar extremamente caro, né? Coisa de bilhões de dólares, uma coisa impossível. Justamente pelo volume da rede, né? Imagina, grandes bancos vão atuar no sistema do Drex, o próprio Banco Central vai atuar no sistema do Drex, então teria que ter um computador muito mais potente do que todos os bancos juntos. Muito difícil, né? Muito difícil. A outra situação que eu imagino são os golpes via Drex. Então alguém vai lá, tenta enganar uma pessoa utilizando o nome do Drex para isso. Quando lançou o Pix foi lançado, teve bastante situação assim, né? O pessoal dizia que ia ganhar dinheiro com Pix, que deposita um dinheiro aqui, que vai multiplicar por 10 em poucos segundos, né? Coisas que a gente sabe hoje que são falsas, né? Então eu imagino que vamos ter que tomar cuidado com essas informações falsas, com essas tentativas de golpe. Com o tempo, eu acredito que elas vão diminuir bastante. Mas tem uma coisa legal do sistema do Drex, que o Banco Central, como ele vai ter controle desse blockchain, como ele vai ter controle de toda essa cadeia, vai conseguir rastrear todo mundo, se o golpe for feito via Drex, o rastreio aos golpistas é instantâneo, que vai facilitar muito a ação da polícia, da justiça. Então vai ficar mais difícil assim dar um golpe ser impune. O Drex ele já está em funcionamento, ele tem uma previsão para iniciar, como é que funciona para a população em geral? Né? Uhum. Sim, na verdade ele já está funcionando em uma fase avançada de testes. Boa parte dos grandes bancos brasileiros já estão operando o Drex, estão propondo melhorias, estão relatando problemas, mas para a população em geral, enfim, o lançamento oficial, ele inicialmente foi previsto para 2024, com a fase de teste se estender um pouco mais, ele está previsto, caso tudo dê certo, para ser lançado ainda este ano, mas por a questão do meio, final do ano, assim.